Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos continuar o módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã. Estamos falando sobre cristianismo. Hoje é a videoaula 4. Vamos falar sobre o cristianismo emergente e a perseguição do cristianismo. Esse assunto vai ter continuidade no próximo vídeo, não vai dar para ver tudo aqui. Para que você possa anotar e o vídeo não fique longo, você possa ter tempo para anotar e também haverá informações na descrição do vídeo. O objetivo dessa aula é enriquecer o conhecimento a respeito da história da igreja primitiva nos seus primórdios. Nós vamos ter uma noção aqui da história da igreja. E na aula de hoje nós veremos algumas razões que contribuíram para que o cristianismo fosse perseguido por Roma. Mas antes de tudo eu quero trabalhar um termo aqui, talvez você conheça, talvez não, que é o termo panteão. Panteão, ele vem do grego, panteós. Pan significa todo, teós, Deus, panteós, todos os deuses. Esse termo foi romanizado para panteão. Então, panteão, um dos entendimentos dele é que panteão significa todos os deuses de uma nação, de um povo. No caso, a gente está se referindo aqui aos gregos e aos romanos. Mas panteão, ele se refere principalmente aos templos desses deuses. Quando havia um templo, o panteão era o templo desse conjunto de deuses. Mas por tabela, esse termo também passou a se referir ao conjunto de deuses e não somente ao templo. Você com certeza vai ouvir esse termo quando você estiver vendo alguma coisa sobre a Grécia, alguma coisa sobre Roma. Panteão é o conjunto dos deuses desses povos, mas também se refere ao templo desses deuses. É importante, gostaria de dizer aqui também que é importante nós entendermos que mesmo com esses povos que Roma conquistou, as nações, porque nós estamos falando do Império Romano, que conquistou várias nações, vários povos, os romanos, eles respeitavam as religiões. Eles respeitavam as religiões dos povos e muitas vezes eles faziam a equivalência dos seus deuses. E entre os deuses gregos e romanos, havia uma equivalência também. Se não me falha a memória, eram 12 deuses gregos no Olimpo. Eu trouxe algumas referências aqui, algumas correspondências. Esse conteúdo vai estar na descrição para você copiar depois com mais calma. O deus grego Zeus era o deus romano Júpiter. O principal deus grego era Zeus. E o correspondente dele, romano, é Júpiter. A deusa grega Afrodite, a correspondente dela, é a deusa romana Vênus. O deus grego Poseidon, o correspondente romano é Netuno. O deus grego Hades, o correspondente romano é Plutão. A deusa grega Ártemis, essa deusa, a correspondente dela, romano, era a deusa romana Diana. Então, Zeus, Júpiter, Afrodite, Vênus, Poseidon, Netuno, Hades, Plutão, Ártemis, Diana. E o interessante aqui, o deus da guerra, para o grego, o deus da guerra era Ares. O correspondente de Ares era o deus romano Marte. E é dessa palavra, da palavra Marte que vem a referência às lutas marciais, à arte marcial. O que é arte marcial? São lutas, né? E luta está relacionada à guerra, luta está relacionada a combate. Então, as artes marciais, esse termo marciais, vem desse termo Marte. Por quê? Porque Marte era o deus da guerra dos romanos. É importante a gente estudar essas coisas sobre os deuses gregos, romanos, que é para a gente entender
qual é o contexto histórico no qual o cristianismo nasceu. Nós precisamos ter um conhecimento da parte histórica e de quando o cristianismo nasceu, né, na plenitude do tempo, como diz Paulo. Na plenitude do tempo, Jesus veio e Jesus depois fundou a igreja, né? Ele instaurou a igreja em Atos, o surgimento da igreja emergente que nós estamos falando, da fé, do cristianismo. Então é importante a gente entender a respeito desse assunto, porque tudo isso aqui faz parte da plenitude do tempo, que vai ser uma aula a seguir, posterior. Então, o contexto histórico que a gente está vendo aqui era uma Roma que dominava o mundo, que subjugava a Grécia militarmente, mas intelectualmente, culturalmente, a cultura da Grécia era mais forte do que a cultura romana. Então, culturalmente, os gregos influenciaram os romanos, mas militarmente os romanos dominavam a Grécia, dominavam todo aquele mundo, né? Aquele mundo mediterrâneo. E também dominava a Palestina também. É interessante aqui nós vemos que Roma via as religiões de duas formas diferentes. São dois termos que também vão estar na descrição. É importante você entender isso. É o religio e o superstitio. Religio está relacionado à religião oficial de um Estado. Por exemplo, o judaísmo era considerado um religio. Agora, o cristianismo era considerado um superstitio, mais relacionado à superstição. Por quê? Porque era uma fé particular, não era uma fé nacional. O judaísmo era uma fé nacional, de um Estado, de Israel. Os judeus professavam o judaísmo. Já o cristianismo era um superstítio, era uma superstição, era uma fé que era de todos. Tinha gente de tudo quanto é povo que era cristão. O cristianismo era uma crença nova. Então havia essa diferença entre o superstitio, que era uma superstição, palavra difícil de falar, superstição, mais relacionado a uma crença particular, e tinha o religio relacionado à religião, uma religião do Estado, o judaísmo, por exemplo. Mas de qualquer forma, tanto um quanto o outro, os romanos respeitavam. Eles respeitavam de igual forma todas as religiões, todas as crenças, desde que essas crenças aceitassem adorar o imperador romano, reverenciar o imperador romano, reconhecer o imperador romano como divindade. E é claro que os judeus não aceitaram isso. Os judeus adoravam apenas o Deus de Israel. E o que aconteceu nesse contexto histórico? Segundo alguns historiadores, eles tinham que pagar até imposto para poder professar a fé deles. E eles também não eram muito simpáticos com relação a isso, não, porque eles não queriam adorar ao imperador. Mas aí depois do ano 70 depois de Cristo, quando aconteceu o cerco de Jerusalém, os judeus foram espalhados pelo mundo. Mas até então os romanos se depararam com essa situação. Os judeus não aceitaram adorar o imperador. Então, segundo alguns historiadores, eles até pagavam imposto para poder exercer o judaísmo. E, da mesma forma, os cristãos, eles que seguiam o cristianismo, os cristãos, eles também, quando eles se converteram, eles aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador. Então eles já não aceitavam mais adorar o imperador romano, e isso era crime contra o Estado, e a punição era a morte. Era a morte, era condenado à morte.
E era um crime contra o Estado não reconhecer o imperador como Deus. E os cristãos, depois que aceitavam Jesus, não faziam isso. Então eles começaram a ficar antipatizados. Começaram a ficar antipatizados. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui. Além dos cristãos, os romanos, como eu falei, eles eram bem tolerantes às religiões. Mas, por exemplo, religião que fazia sacrifício de pessoas, religião que tinha prostituição cultural, que tinha artes mágicas, essas coisas assim, e os cristãos, né, porque não adoravam ao imperador, essas religiões elas eram perseguidas, elas não eram aceitas. Mas, mesmo assim, o Império Romano não conseguiu acabar com nenhuma delas, inclusive o cristianismo, que perseverou também, mesmo com a perseguição do Império Romano. A situação aqui dos cristãos, a situação dos cristãos ficou muito delicada no ano 64 depois de Cristo, porque eles foram acusados na noite de 18 de julho de 64 depois de Cristo, eles foram acusados de incendiar Roma. Eles foram acusados de incendiar Roma, mas só que nós sabemos que Nero, de acordo com os historiadores, Nero foi quem incendiou Roma, mas ele colocou a culpa nos cristãos. Como os cristãos já não gozavam de muita simpatia, né? Porque não adorava o imperador, então essa acusação foi bem aceita. E aí os romanos também, por esse motivo e outros que nós vamos ver na próxima aula, os romanos foram perseguidos. Então, agora, para concluir a aula, para não ficar muito longo o vídeo, perdoa porque está difícil não passar de 10 minutos, mas vamos tentar compilar aqui e ser objetivos. Para anotar, tá? Esse para anotar está na descrição. Nós falamos nessa aula sobre o termo panteão. O panteão se refere ao templo dos deuses gregos e romanos, o panteão dos deuses romanos, e também se refere ao conjunto de deuses, por tabela ao conjunto de deuses, mas se refere ao templo. Panteão é o templo dos deuses. Nós vimos as correspondências dos deuses Zeus e Júpiter, Afrodite e Vênus, Poseidon, Netuno, Hades, Plutão, Artemis, Diana e Ares, que é o deus Marte, sempre a segunda referência aos deuses romanos e a primeira referência aos deuses gregos. Está tranquilo para você acompanhar na descrição, tá ok? Então, aqui também a respeito do deus Marte, né, que veio o termo artes marciais, né, que está relacionado à luta, vem do deus Marte romano, que está relacionado à guerra. E nós falamos também sobre a perseguição de Roma, que Roma começou a perseguir os cristãos porque foi bem aceita a acusação de Nero. Parece que foi ele que mandou queimar Roma, incendiar Roma, mas ele colocou a culpa nos cristãos. E foi bem aceito porque os cristãos não eram muito simpáticos, uma das razões porque eles não adoravam o imperador. Mas então é isso, agora a gente conclui essa aula e na próxima aula a gente vai falar sobre com mais profundidade sobre a perseguição que o Império Romano sofreu, que os cristãos sofreram do Império Romano, de Roma, né? Porque Roma perseguiu os cristãos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.